Olá, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença entre Pilates original, Pilates clássico e Pilates contemporâneo. Mas antes, já se inscreve no canal, manda para aquele amigo que também se interessa por esse tema e deixa o like. Então, vamos entender um pouquinho esse contexto bem polêmico sobre Pilates contemporâneo e Pilates clássico. Vamos lá. Eu sou da linha contemporânea, então não posso falar com tanta propriedade sobre os pormenores da parte clássica. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês são sim informações consistentes. Então vamos lá. Na verdade, a gente precisa dividir Pilates original, Pilates clássico e Pilates contemporâneo. Por quê? O Pilates original foi aquele que só o Joseph Pilates fazia, do jeito dele, com a metodologia dele. Cada aluno, ele criava uma sequência. As pessoas falam que o Pilates é engessado, que é um erro, um profissional do movimento falar isso, mas o Joseph Pilates, para cada aluno dele, ele implementava uma sequência. Cada lesão que algum bailarino chegava, que o público maior dele era bailarino, cada lesão que eles chegavam, ele passava uma sequência específica para aquela pessoa, não era igual para todo mundo. Só que à medida que os elders, que são os alunos diretos, os alunos mais antigos do Joseph, que passaram um tempo aprendendo com ele, eles passaram o Pilates à frente. Graças a eles, nós temos o método Pilates. Só que quando cada um passou o método para frente, cada um estabeleceu a sua escola, cada um colocou algum pormenor que muitas vezes eles não concordavam, às vezes, com a forma que o Joseph passava. A respiração que o Joseph preconizava não era a respiração que foi passada em algumas escolas do clássico. Então, mesmo o Pilates clássico, ele sofreu algumas pequenas modificações. Então, ele não é mais o Pilates original. Ele tem sim toda a essência do método, mas não é o original. O original é só o que o Joseph passava. O Joseph escreveu um livro que chama O Retorno à Vida através da Contrologia, e nesse livro nós temos a sequência clássica do método Pilates, a sequência de solo, né, original, melhor dizendo, com os 34 exercícios, que são a base do método Pilates. Então, estudem o solo. E isso sim, tá lá na íntegra, com as orientações do Joseph. No livro, na parte que fala, né, intitulada sobre a sua saúde, tá todo o pensamento do Joseph Pilates. Tudo o que ele pensava, que era o método dele, que ele chamava de contrologia, que passou a ser chamado de método Pilates com a morte do Joseph, em homenagem a ele. E aí surge o Pilates contemporâneo. Vamos pensar o seguinte: o Pilates contemporâneo adaptou-se à respiração. Hoje em dia, qual que é a orientação? Respira de uma maneira fluida, sem perder, sem prender o ar, sem fazer uma apneia. Não acelere a respiração para acelerar o movimento ou vice-versa. A questão do Powerhouse, também com os estudos do Paul Rogers e depois se retratando, a questão do Powerhouse hoje no Pilates contemporâneo não é levada tão à risca quanto no clássico, mas só que quando a gente começa a estudar o clássico, a gente entende toda essa questão do Powerhouse. Quando a gente estuda Joseph, a gente percebe que o Powerhouse é necessário para conectar muitos movimentos. Então, as pessoas que trabalham com o contemporâneo, às vezes a gente escuta muito, você usa os aparelhos de Pilates
para fazer alguns exercícios e não faz pilates. Muitas vezes não é só usar os princípios do método Pilates, muitas vezes é entender esses princípios no conceito do movimento e no conceito da reabilitação. É o que eu faço na minha metodologia. Eu trago todos esses conceitos do Joseph. Por quê? Joseph Pilates já falava de cadeias musculares, não com essas palavras. Todos os movimentos do método Pilates, eles contemplam cadeias musculares, contemplam a fáscia. E hoje, o que as pesquisas mostram pra gente? Que o caminho para se reabilitar movimento, se reabilitar lesões, é um caminho da fáscia, é o caminho de cadeias musculares, que muitas vezes uma lesão, ela tem a origem num desvio biomecânico bem diferente de onde é o ponto original da lesão. Então, é se limitar muito em fazer essa quebra brusca, no meu ponto de vista. Então, um instrutor, um profissional do movimento que trabalhe só com contemporâneo, que é onde a gente coloca faixa elástica, bola, outros acessórios que o Joseph não criou. Mas por quê? Muitas vezes, o método clássico, o método original, né, do Joseph, ele desenvolveu muito para bailarinos. Eram pessoas com outro nível de consciência corporal, com outro nível de condicionamento físico. E quem chega pra gente hoje? São pessoas sedentárias, pessoas lesionadas, com zero consciência corporal, que a gente precisa fazer toda uma educação do movimento primeiro. Então, o mais importante, no meu modo de pensar, é adaptar o método para essas pessoas, usar os conceitos da reabilitação, mas sem esquecer da base do método Pilates, que é Joseph Pilates. Estudar o clássico é uma responsabilidade nossa, porque você vai encontrar ali muitas coisas que hoje a ciência está comprovando. Então, essa quebra, sem respeito algum, desmerecendo o que o Joseph Pilates falou, não honrando a fonte que é ele, no meu modo de pensar, não é correto. Colocando frases, vendendo cursos, como se o método clássico fosse um método engessado, um método arcaico. Isso não é verdade, porque a cada vez que você estuda e conhece os movimentos, você vê o quanto que você precisa aprender ainda. Então, escutar também que um instrutor de Pilates não precisa treinar, basta ele ser um fisioterapeuta, educador físico para poder prescrever, é uma perda de aprendizado, porque a sua experiência sinestésica em conhecer e entender o método, ela é muito importante para você entender a experiência do seu paciente, do seu aluno, poder fazer as correções necessárias. E uma outra coisa muito importante, Pilates contemporâneo não é presepada. Pilates contemporâneo não pode ser inventação de exercício que você muitas vezes coloca o seu aluno, o paciente, em risco, pendurado para fora do Cadillac, juntando um aparelho no outro, fazendo coisas que biomecanicamente não tem um contexto, não tem uma justificativa, que você pode muitas vezes estimular uma cadeia muscular de outras formas. Então, está se perdendo muito essa base, esse conceito, essa fonte que é Joseph Pilates, por situações extremas que chamamos de Pilates contemporâneo e que, do meu ponto de vista, também não pode ser chamada de Pilates contemporâneo, tem que ser chamada de inventação de moda. Então, pessoal, eu deixo aqui para vocês essas questões levantadas, o meu ponto de vista, o meu posicionamento com relação a esse contexto que a gente vive, todo o meu comprometimento em fazer com que o método Pilates seja reconhecido, sim, como uma ferramenta muito eficaz para reabilitação, para condicionamento físico. Todo o meu respeito e toda a minha admiração pelas pessoas que trabalham com o clássico, e eu sigo estudando para aprimorar cada vez mais. E o comprometimento
com os pacientes para que situações de exercícios mirabolantes que não fazem sentido algum sejam entendidas como um desvio de curva, não como o que é o real do Pilates hoje. Então deixa o like aí no vídeo, se você gostou, envia para os amigos e a opinião de todo mundo é bem-vinda. Até o próximo vídeo.